irmãos e finalizar o hino cantando que a palavra de Deus é luz e é verdade para a nossa vida, que nós nos reunimos sempre nesse momento também, onde nós já lemos a palavra de Deus e agora nós queremos refletir um pouquinho a respeito dos textos de hoje. Que Deus esteja conosco, que Ele abra a nossa mente e que Ele faça com que essa palavra também frutifique no coração de cada um de nós. Amém. Se vocês tivessem que caracterizar, dar um nome para a sociedade de hoje, que resumisse a sociedade de hoje, a maneira dela agir, que nome que vocês dariam? Pensando no modo geral, a sociedade como um todo, que nome a gente poderia dar para essa sociedade que resumiria a ânsia da sociedade, a vontade que ela tem, o modo de agir que ela tem? Como é que nós resumiríamos isso em uma ou duas palavrinhas? É difícil, né? Eu diria relaxamento. Relaxamento. Total. Uhum. Vai aparecer entre as linhas essa ideia também, na nossa mensagem de hoje. Mas eu quero trazer aqui o que um filósofo disse, que tem o sobrenome Debord. Talvez alguém já ouviu falar sobre ele. Na verdade, ele é filósofo, ele é cineasta, ele é teórico social e mais de um monte de coisa. E ele analisa de forma mais profunda a sociedade. Ele faz algumas pesquisas e analisa a postura da sociedade. E ele sugeriu um nome bem interessante, que talvez vocês já ouviram: Sociedade do Espetáculo. Alguém já ouviu? Anos atrás foi feito um livro a respeito disso, com esse mesmo tema, Sociedade do Espetáculo. E por que ele colocou esse nome? Por que ele falou que esse é o melhor nome que se encaixa? Porque, segundo ele, a nossa sociedade ela é baseada na imagem e naquilo que a gente pode mostrar para os outros. E aí ele coloca alguns exemplos também, né? Por exemplo, hoje não basta eu ter roupa. Eu preciso ter a melhor roupa e de preferência aquela que está na moda. Aí sim, aí eu estou bem. Mais alguns exemplos que ele trouxe. Hoje não é preciso ter um carro, mas eu quero o último que foi lançado. Mesmo que o meu seja bom, seja completo, com ar-condicionado, vidro elétrico, tudo, mas não, eu preciso que foi lançado por último. Celular nem se fala, né? Por mais que o meu cumpra a função que ele tem, eu quero aquele que é mais moderno e que tenha mais tecnologia. Essa é a sociedade do espetáculo. Ele trouxe esses exemplos para tornar isso mais fácil. E para essa sociedade, só isso que interessa. Não tem outra coisa que interessa. E ela está diante de nós. Eu acredito que, conforme o pastor foi falando, eu acredito que vocês foram vendo isso. Vocês já repararam isso no dia a dia de vocês, está aí ao nosso redor, né? Mas aonde ela aparece de forma ainda mais intensa, onde não há dúvida que a gente percebe essa sociedade do espetáculo aparecendo? Nas redes sociais. Ou não é isso que a gente vê nas redes sociais? E a pandemia, podemos dizer que veio, ela veio com tudo, né? E inclusive, ela nos empurrou para dentro dessa virtualidade. O pastor até disse, existem idosos que nunca imaginavam ter um celular. Hoje tem celular, tem uma conta no Facebook, porque ela tem o seu lado positivo também. Por exemplo, os cultos na pandemia. Como é que nós faríamos com os cultos se não tivesse a tecnologia? E aí os idosos precisavam, inclusive, criar uma conta no Facebook para poder assistir. Então, empurrou todo mundo. Antes era talvez um grupo seleto, mas agora, com a pandemia, foi empurrado todo mundo para dentro dessa virtualidade. E como o pastor disse, tem sim os seus pontos positivos. Como a gente já falou em outros cultos, se comunicar com pessoas do outro lado do país, isso a tecnologia proporcionou para nós, né? O problema é o perigo de mergulharmos nesse poço sem fundo que é chamado sociedade do espetáculo. Mas agora vamos refletir por que é perigosa essa sociedade do espetáculo. Que risco que ela traz para nós e para a nossa família como um todo. E um dos pontos que esse autor tocou, que eu achei bem interessante também, é aquela ideia que a sociedade do espetáculo traz de ideal, de perfeito, de padrão. E aí o que acontece? Se eu não estou nesse ideal, eu preciso me ajustar ao ideal, ao padrão que é criado diante dessa sociedade do espetáculo. Por exemplo,
o corpo perfeito. Aí eles escolhem o melhor corpo possível e colocam lá como exemplo. E aí, se eu tenho uma camisa com uma elevação, eu estou fora do padrão daqueles que são musculosos e assim por diante. Então eu estou fora do ideal, eu preciso me esforçar para chegar nesse ideal. Então tem um padrão de perfeito, e eu preciso me ajustar para encaixar nesse padrão de perfeito, né? Família perfeita. Nós olhamos nas redes sociais, olha que família exemplo. E a minha família é o jeito que está, então somos infelizes. Tudo tem um padrão, então conseguiram perceber esse padrão que é criado para nós, né? E aquela ideia também de estilo de vida ideal. Aqui são alguns pontos que a gente refletiu. Então se coloca um padrão, uma forma de perfeição, de ideal, e a gente precisa se ajustar a isso para que a gente possa andar no mesmo ritmo que a sociedade do espetáculo propõe, né? E vocês sabiam, talvez vocês já viram, uma pesquisa referente a isso, que as estatísticas elas mostram que especialmente os jovens, aqueles jovens que têm acesso às redes sociais, ao Facebook ou o Instagram, tem tantas plataformas, né? Mas os jovens que têm acesso a essas plataformas, a pesquisa aponta assim que 41% desses jovens enfrentam ansiedades, crise de tristeza ou algum outro transtorno psicológico. 41%, quase metade de todos os jovens apresentam algum tipo de transtorno psicológico, né? E sabe por que isso acontece? Porque a sociedade, ela apresenta, a sociedade do espetáculo, né? Ela apresenta uma vida que não existe. É uma vida fora do comum. Podemos dizer assim, ela é como se fosse uma pequena casquinha. É uma casquinha de uma pessoa, por exemplo, perfeita, né? Uma beleza perfeita. Eu olho lá, é uma beleza perfeita, um mundo perfeito, a viagem perfeita, a comida maravilhosa e assim por diante. Isso é só uma casquinha. Porque o que acontece? Isso um dia acaba. E a gente, uma hora cai, né? Nós já vamos falar sobre isso. E o que acontece então, não só com os jovens diante desse cenário, mas também com nós. Cada um de nós, todos estão juntos nisso. Todos nós acabamos nos admirando com aquilo que é oferecido pela sociedade do espetáculo. Ninguém fica fora. Então, por isso que o pastor usa a palavra nós. O pastor está junto. A gente acaba, às vezes, tem que frear. Opa, vamos devagar, tu está entrando junto. Vamos recapitular a rota, né? Então, a gente precisa sempre reavaliar. A gente acaba se admirando e entrando nisso. E, às vezes, inclusive, o que pode acontecer? Talvez alguns de vocês já se pegaram falando isso, ouviram alguém falando. Puxa, mas que vida medíocre que eu tenho, olhando para esse ideal que é colocado de nós. Eu estou muito longe disso aí. Que vida medíocre, chata que eu tenho. Às vezes a gente acaba caindo nisso. Olha lá, como eu gostaria de viajar com aquela pessoa. Olha tantos países que aquela pessoa já viajou, já conheceu, né? Como eu queria ter o carro que aquela pessoa tem, e eu não consigo ter, né? Como eu queria ter a família igual àquela lá. Olha a minha família. Como eu queria ter uma condição de vida como aquela família tem, ou aquela pessoa tem. E o que vai acontecer quando a gente começa a fazer essas comparações com esse padrão, esse ideal? A gente vai se abaixando, a gente vai se encolhendo, e a gente vai se angustiando com tudo isso. E aí começa um perigo para nós, né? E às vezes aquela vida tão bonita, tão boa que Deus nos deu, acaba parecendo que nem é mais tão boa assim. Porque aquela outra vida parece que é melhor do que essa que Deus está me oferecendo. Mas aí sim, vamos relembrar essa vida, gente, da sociedade do espetáculo. Ela logo ela cai. Porque como o pastor disse, era uma casquinha que esconde muita coisa por detrás. Vou trazer mais um exemplo para deixar isso claro. Vocês devem acompanhar, volta e meia, isso aparece nas redes sociais, principalmente aquelas pessoas que estão mais à frente, que aparecem direto na rede social, na televisão e na rede social. Os comediantes, por exemplo, estão sempre ali, alegres, sorridentes, parece que como são felizes. E aí, de repente, vem uma notícia, uma reportagem, que aquele artista precisa assumir que ele está com crises de ansiedade, com crises de depressão, está ali tomando um Rivotril, sofrendo com muita situação. E aí o que é isso? É a sociedade do espetáculo.
Aquela alegria, aquela perfeição é só uma casquinha. Por detrás dessa casquinha tem muita coisa acontecendo. Há muitos problemas, há muitas crises, há muitas ansiedades. E uma hora a sociedade do espetáculo cai e isso aparece na vida de todas as pessoas, né? E qual é o outro problema que a sociedade do espetáculo pode trazer diante disso tudo? Esse também é perigoso. Elas nos motivam a olhar mais para nós, focarmos em nós, não nos preocuparmos mais com os outros. O foco somos nós. E aí, diante disso, nós vamos ficar cheios do quê? Podemos preencher a primeira lacuna. Se nós seguirmos a sociedade do espetáculo, nós ficamos cheios de si mesmo. Nos isolamos em nós mesmos e esquecemos ao nosso redor. Nossos olhos voltam para nós mesmos. E aí, vários problemas podem surgir. Principalmente, o orgulho vai tomar conta. O foco vai passar a ser apenas status e vanglórias. É isso que vai acontecer se nós nos voltarmos para nós mesmos. Então, em alguma dessas duas situações que o pastor trouxe, a sociedade do espetáculo vai empurrar a gente. Alguma dessas duas extremidades nós vamos cair. Ou eu vou cair num transtorno psicológico profundo, como aconteceu com os 41% dos jovens, está acontecendo, melhor dizendo, ou eu vou me tornar uma pessoa cheia de si mesma e orgulhosa. Uma das duas extremidades a sociedade do espetáculo vai me jogar. E o interessante é que isso não é algo só do nosso tempo. E aí a gente vê como a Bíblia é atual. Daí o pastor se pergunta como é que tem gente que duvida da Bíblia ainda. Ela é tão realista, desde muitos anos atrás até hoje. Como uma pessoa ia ter uma visão completa do mundo se fosse uma pessoa escrevendo a Bíblia? Só Deus tem essa visão, por isso Ele nos fornece. Porque isso que acontece hoje já acontecia anteriormente. Já estava presente nos textos bíblicos, por isso que Deus coloca como exemplo para nos advertir, nos orientar, né? É exatamente isso que a gente viu nos textos de hoje. Eles nos apresentaram dois mundos completamente diferentes, duas realidades completamente diferentes. De um lado, especialmente o Evangelho de Lucas, que a gente leu, mostra exatamente pessoas vivendo na sociedade do espetáculo. E é interessante como Jesus analisou essa realidade. Ele chamou os discípulos, apontou para os mestres da lei, e aí ele falou: cuidado com a sociedade do espetáculo. E aí ele começou a descrever por que esse cuidado. Porque o que eles querem é apenas só se aparecer. É isso que Jesus mostrou apontando para os mestres da lei. Eles gostam de usar roupas que impressionam, adoram ser bajulados, de serem cumprimentados com pompa e reconhecimento de grandeza e de honra. Querem os melhores lugares nos banquetes. Aí Jesus foi falando várias situações, consequências que surgem da sociedade do espetáculo. E aí ele continua, e para sustentar o ego nessa situação já bem inflamado, o ego bem inflamado, o que eles fazem para sustentar isso? Exploram as viúvas. E para disfarçar, Jesus disse aí, eles fazem orações compridas. E aí por isso que Jesus, ele é tão severo no final do texto de hoje, no versículo 47, quando ele diz: o castigo que eles vão receber, que eles vão sofrer, é bem grande. Porque para Deus nada passa despercebido. Ali parece que ninguém está vendo o que eles estão fazendo, mas Deus está acompanhando cada detalhe. E chega um momento que é preciso prestar conta disso, né? E do outro lado, lembram de outros personagens que apareceram nos textos de hoje? Quem que eram os outros personagens, além dos mestres da lei, os mestres da lei? Duas mulheres, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. E interessante, você deve ter percebido que nem foi citado o nome delas. Nós não sabemos o nome delas. Podemos procurar em comentários bíblicos. Não sabemos os nomes dessas mulheres, mas elas foram registradas aqui na Palavra de Deus e vão ser lembradas por todos os tempos. São dois exemplos de um mundo completamente diferente do mundo da sociedade do espetáculo. São duas histórias diferentes. E é duas mulheres que por si só já carregavam aquela dor
que só quem é viúvo ou viúva sabe o que é, de perder o grande amor da sua vida. Só isso eles já carregavam uma grande dor. Só essa situação já era difícil, né? Mas nos tempos bíblicos isso era pior ainda. Porque hoje, ainda que não está de forma perfeita o funcionamento disso, mas viúvas e órfãos, eles conseguem um auxílio, seja do governo, seja do município, ou de algum outro lugar, as viúvas e os órfãos conseguem algum tipo de auxílio. Mas nos tempos bíblicos, conforme a cultura da época se organizava, isso era completamente diferente de hoje. As mulheres daquela época, elas eram completamente dependentes do homem, e isso financeiramente também. Por isso, quando a mulher ela perdia o seu marido e o pai dos seus filhos, ela não estava perdendo somente o marido e o pai dos filhos, o que já é horrível, né? A gente sabe que é muito difícil, mas ela estava perdendo o mantenedor, a fonte de renda, o protetor, aquele que cuida da sua família. Então havia muito mais por detrás da perda. E assim que era uma vida de uma viúva, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E é essa cena triste que a gente começa a perceber nos textos de hoje, quando a gente acompanhou eles. Primeiro, lá no Antigo Testamento, o povo estava vivendo uma situação bem complicada, naquele momento que a gente leu o texto de 1 Reis, porque Deus estava permitindo que uma grande seca estivesse acontecendo, para castigo, para chamar o povo de volta para perto de Deus. Mas Deus estava com o seu profeta, estava cuidando do seu profeta Elias. E aí ele diz para Elias ir até a cidade, se encontrar com uma viúva. Ir até Sarepta e se encontrar com uma viúva, porque essa viúva ia cuidar dele no caminho. E assim aconteceu. Elias foi lá para a cidade de Sarepta, se encontrou com a viúva, e aí lembra o que ele pediu? Ele logo chegou e pediu água e pão. Havia seca, não tinha água no riacho para ele tomar, então ele estava com sede e com fome. Aí ele pede isso para a viúva. E lembra o que ela falou para ele? Olha, eu estou aqui justamente catando uns pedaços de pau, porque a seca já está grande, ela está se estendendo há muito tempo, e eu só tenho apenas mais um punhado de farinha e de azeite. Dá só para mais um pão. E aí a gente vai comer, eu e meu filho vamos comer esse último pão, e nós vamos fazer o quê? Vamos morrer. Não tem mais o que ser feito. E aí o profeta olhou para ela e falou: não desanime, confie em Deus, vai e faça o pão. Antes da gente seguir adiante, eu quero que vocês reflitam um pouco esse ponto aqui. Especialmente quem são pais. Vocês fariam isso? Olhando para a despensa de vocês, apenas mais um pouquinho de farinha, de azeite para fazer um pão, sempre ao nosso redor, não tem aonde ir comprar, e vem um estranho e fala: me dá uma parte desse pão, que mal e mal dá para vocês e para o filho de vocês. Vocês fariam isso? Difícil, né? Mas Elias, ele tinha uma promessa consigo, que ele registrou lá no versículo 14: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite do seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair a chuva. Essa promessa Elias estava trazendo junto com a sua fome, junto com a sua sede, junto com a necessidade que a viúva de Sarepta e o seu filho tinham. E aí o que aquela viúva fez diante disso? Ela confiou nas promessas de Deus através do seu profeta. E aí o versículo 15 e 16 diz: então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias. E como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela e nem azeite no jarro. Agora vamos fazer mais uma ponte. Lembra do Salmo 146 que a gente leu? Tinha um detalhezinho lá dentro, que talvez no momento que vocês leram, vocês não prestaram tanta atenção nesse detalhe, mas agora vai ficar mais claro. Versículos 6 e 7. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados, e agora? E dá comida aos que têm fome. O que aconteceu aqui com a viúva de Sarepta e com Elias e o seu filho? Não foi exatamente o que o salmista falou que Deus faz? Exatamente isso.
Por isso que nós afirmamos categoricamente, com base naquilo que Deus diz. Deus cuida de cada um de nós. Deus cuidou daquele povo naquele tempo, e Ele cuida também de nós hoje. Essa promessa não foi só para aquele povo. Essa promessa está registrada na palavra de Deus para nós e para muitos que vão ler essa palavra antes de Jesus voltar. Ele cuida de mim, Ele cuida de cada um de vocês, Ele cuida da nossa congregação. E isso em meio a dores, em meio a questionamentos, em meio a porquês. Deus, Ele cuida de nós. E agora vamos para o Novo Testamento. Jesus e os discípulos estão aonde? Lembra disso? No templo, na igreja, no momento de culto. E é bem o momento das ofertas, que é registrado aqui no texto de Lucas. E aí muitas pessoas estão ofertando, algumas dão valores enormes, e de repente vem uma pobre viuvinha, com passos lentos, possivelmente mal vestida. O pastor tentou achar uma foto aqui, mas acho que está meio longe da realidade da época. Mas mais ou menos isso. Aí ela vem mal vestida, talvez carregando ali marcas do seu corpo, da vida difícil que as viúvas tinham naquela época. E ela deposita ali no gasofilácio, que é o nome que era usado, mas é o famoso prato que nós temos de oferta, né? Ela deposita ali 2 moedinhas, que analisando talvez não daria R$1. Ela deposita a sua oferta. E Jesus, isso logo chamou a atenção dos discípulos, falou: olha para cá, olha para aquela viúva. Ela ofertou mais do que todas as pessoas aqui. E fico imaginando os discípulos ouvindo isso. Como assim, Jesus? Olha os valores exorbitantes que eles depositaram, e ela veio por 2 moedinhas. Como assim tu diz que ela ofertou mais do que os outros? E Jesus, sabendo que era isso que passava na mente deles, vai responder no último versículo que a gente leu hoje, versículo 3. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que essa viúva, ela deu mais do que todos, porque os outros, eles deram o que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. E aí ele deixa claro por que do argumento dele. Por que ela deu mais do que os outros? E diante disso não tem como não fazer mais uma pergunta. Quem faria isso também? Dar tudo que tem. Pense em tudo que você tem, e você vai dar tudo como oferta. Quem faria isso? Aí a gente também reflete, que bom que Jesus parou por aí, né? Ele não falou para os discípulos: vão e façam a mesma coisa. Isso tem muito a dizer. Principalmente em alguns argumentos que a gente ouve por aí, que você tem que dar tudo que você tem para que você possa prosperar. Cuide. A palavra de Deus nunca falou isso. Jesus, quando orientou e falou: dar tudo que você tem, ele não falou para os discípulos: vão e façam a mesma coisa. Então cuide com alguns argumentos. Mas o que Jesus faz diante disso? Ele não pede para fazer a mesma coisa, mas ele pega aquela viúva e usa como exemplo de confiança. Uma confiança que nós não conseguimos chegar nessa confiança que a viúva pobre tem. Mas a intenção dela precisa estar diante do nosso ofertar. É isso que nós luteranos fazemos quando nós ensinamos do ofertar. Por isso, pastor, quanto eu devo ofertar? Não sei. Também nem tem autorização da palavra de Deus para dizer que você tem que ofertar tanto. Mas eu posso pegar exemplos bíblicos, como o da viúva pobre, para te dizer: aqui está o que você tem que fazer. Esse é o teu sentimento. Você tem que olhar para isso, e aí você oferta. Por exemplo, dessa viúva pobre, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Esses exemplos, eles servem de orientação para nós que refletirmos, para nós buscarmos o auxílio de Deus para o nosso ofertar também. Como nós fazemos. E Deus nos ajuda. Quando a gente quer ofertar de coração agradecido e alegre, eu quero ajudar a que essa obra, essa mensagem que é tão importante para a minha vida, ela esteja presente na vida de muitas pessoas. O ofertar está diante dessa reflexão. E os exemplos estão aí para nós então. E é diante disso que nós podemos agora preencher de forma completa aquela lacuna que tem ali, né? O que nós estamos enchendo a nossa vida? E o que nós queremos continuar
enchendo a nossa vida. Aquilo que estará naquela lacuna, gente, fará uma grande diferença na nossa vida. Na nossa vida particular, na nossa vida da congregação, na nossa vida de ofertar, aquilo que tiver naquela lacuna vai fazer muita diferença. Se a fonte que estiver enchendo o meu coração for a sociedade do espetáculo, o meu ofertar vai ser o quê? De pesar, vai ser um fardo para mim. Eu tenho tanta coisa para conquistar, agora eu tenho que ajudar a igreja ainda. Como eu vou alcançar aquele padrão, eu vou ter que repartir uma parte das minhas premissas para auxiliar o trabalho da igreja. Vai se tornar um fardo, se a sociedade do espetáculo for a fonte que estiver enchendo o nosso coração. Por outro lado, se a fonte que estiver enchendo o nosso coração for Deus, a sua palavra, a sua promessa, certamente o nosso ofertar também será de muita gratidão, de muita alegria. E é assim que nós devemos olhar também para o nosso ofertar. Não precisamos ficar estipulando quanto eu tenho que ofertar. Colocamos isso diante de Deus. Olhamos para Deus, para a sua promessa, a sua palavra, e Ele nos ajudará. Falamos com Ele em oração que Ele nos ajudará a fazer a nossa oferta da melhor forma possível. Mas para isso, o que deve estar preenchendo aquela lacuna, enchendo o nosso coração, a fonte precisa ser Deus e a sua palavra. Não a sociedade do espetáculo, senão vai ser completamente diferente. Então que Deus realmente assim nos abençoe, que Ele nos ajude a termos Ele como a fonte da nossa vida em família, como a fonte da nossa vida no lazer e também como a fonte da nossa vida aqui na nossa congregação. Que Ele guie os nossos passos hoje e sempre. Amém.